começar com uma pergunta. Não vai ser com Jeb, não, vai ser com direto já. Acho que vai ser preciso. E aí galera, tudo bom? Hoje estamos aqui com o nosso quadro de Frente a Frente com a Odontologia do Esporte. Hoje estamos com o doutor aqui, Thiago Juvens, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dele de ter saído do mocho e ter atingido outros áreas dentro da odontologia. Então, Thiago, conta um pouquinho da tua história e hoje a gente vai conversar um pouquinho mais sobre a odontologia do esporte. Valeu, Namba, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui compartilhando esse momento com você. E vamos lá. Eu sou dentista, sou formado há 13 anos. Durante 10 anos eu atuei, cliniquei, né? Não tirei a bunda do mocho. E faz 3 anos que eu parei de clinicar para ajudar dentistas a terem uma visão empreendedora da odontologia. Por um bom tempo, assim como a maioria, eu acredito que 90, 95% dos dentistas no Brasil, durante um longo período eu sofri muito, né, dentro do mercado odontológico, porque eu não tinha uma visão clara do que é um mercado, né? Então, pelo fato de sofrer, né, ter sentido na pele isso, eu comecei a buscar, através de autoconhecimento, através do empreendedorismo, comunicação, marketing, uma forma de eu melhorar a minha performance e a performance da minha clínica. E hoje eu mentoro dentistas desenvolvendo-os para que eles tenham um melhor resultado. Legal, Thiagão. Isso é até uma das coisas que aconteceu um pouco comigo dentro da odontologia do esporte, né? Eu também tive que tirar a bunda do mocho, até porque dentro da minha especialidade a gente não pode se restringir ao atendimento do consultório, a gente tem que ter interação com os atletas, em campo, com os departamentos fisiológicos, departamento médico, entre outras áreas. Então agora a gente vai estar aqui conversando um pouquinho mais e o Thiago preparou algumas perguntas que talvez sejam de interesse de todos os dentistas que não conhecem a especialidade. Então ele, até dentro do trabalho dele, ele levantou algumas questões de como a odontologia do esporte poderia contribuir de uma forma positiva no dia a dia do dentista clínico, né, Thiago? Exatamente. E eu vou começar com uma pergunta, não vai ser com jab não, vai ser com direto já. Então espera, acho que vai ser preciso. Não, vamos lá. O que só um dentista do esporte sabe que um dentista ele não sabe, ou geralmente um dentista ele não sabe? Você sabe que aí ele começou com o direto. E essa questão, cara, é uma coisa muito importante e às vezes é um pouco difícil dos dentistas entenderem. Porque a grande maioria que vê a odontologia do esporte acredita que não existe diferença. Então, vou fazer a mesma coisa que eu faço no meu consultório no dia a dia, então qual que é a intenção de uma nova especialidade? Então eu vou te responder. É um direto, mas eu estou preparado para te responder porque eu estou atuando há algum tempo nessa área. Então, assim, acho que a grande diferença do dentista do esporte é que realmente a parte técnica não muda. É a mesma, vamos fazer a mesma restauração, o mesmo procedimento ali cirúrgico, o mesmo problema, o tratamento endodôntico não vai mudar a minha técnica. Mas o que muda é o conhecimento que eu tenho com relação à alteração metabólica que acontece em quem realiza uma atividade física. E quando eu falo alteração metabólica em quem realiza, não é só o atleta de alto rendimento, é do praticante também. É a pessoa que faz uma atividade constante, tem o controle da sua alimentação, cuida da sua parte nutricional. Isso é o mais importante. A gente pode até correlacionar o que acontece com a medicina do esporte. O médico também não faz um procedimento cirúrgico diferente, um procedimento clínico diferente. Mas ele entende que metabolicamente essa pessoa, esse indivíduo, tem alterações sistêmicas que podem refletir nas articulares e, no nosso caso, no sistema esfomotognático. Então isso é muito interessante. Aí eu falo outra coisa também, que a odontologia tem um privilégio, que hoje, dentre todos os sistemas, né, que a gente tem no nosso organismo, a gente atua em 2 principais sistemas que têm um reflexo direto ou indireto na performance dos atletas. Um respiratório e o outro digestivo. A digestão começa pela boca. Então, acho que essa é a grande diferença, conhecer a fisiologia do exercício. É a base da odontologia do esporte, assim como deve ser de todas as áreas das ciências do esporte. O médico do esporte, fisioterapeuta, psicólogo, todos têm que conhecer muito bem essa questão fisiológica para adequar o seu direcionamento clínico, independente da área, para o atendimento desses indivíduos. Então, acho que essa é a maior diferença. Eu vejo o que eu acho muito interessante da odontologia do esporte é essa relação
com as outras áreas da saúde, né? Eu atuei durante 10 anos, eu fazia muito prótese e a parte estética, né? E eu não via tanto essa relação, embora tenha, e é muito importante isso, né? Mas essa comunicação com médicos, com psicólogos, nutricionistas, na odontologia do esporte eu vejo muito isso, e eu acho muito interessante. E você sabe, Tiagão, que isso aí acho que é um dos grandes diferenciais do dentista do esporte também. Eu acho que a odontologia do esporte, acho não, tenho certeza, a odontologia do esporte é a área da odontologia que tem a maior conexão com todas as especialidades da própria odontologia, como você falou, assim como todas as outras áreas das ciências do esporte. Você comentou algumas, médico, fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, mas eu vou muito além dessas áreas. Hoje, por exemplo, dentro do clube, eu tenho contato com os gestores, com os treinadores, preparadores físicos, lógico também, mas até o pessoal da análise de desempenho, por exemplo, que avaliam como é a conduta do jogador durante a partida. Hoje a gente faz um trabalho em conjunto. Então, às vezes o que a gente percebe é que o clube tem todas essas áreas que você falou, mas a grande dificuldade é exatamente de fazer essa conexão. Às vezes eu tenho médico, dentista, fisioterapeuta, então cada um acaba trabalhando no seu quadrado e não existe essa conexão. E hoje a gente está tentando quebrar esse paradigma. E eu não falo só da odontologia, eu falo dessa conexão como um todo. Então hoje lá dentro do clube a gente tem reuniões periódicas. Cada 15 dias todo o pessoal da área da saúde se reúne para trocar informações sobre cada caso de cada jogador. E cada um atua dentro da sua área, mas hoje tem essa relação que o pessoal comenta como transdisciplinar. Então hoje eu consigo passar da odontologia para dar uma opinião no trabalho do médico, do fisioterapeuta, do gestor, do marketing. Então acho que isso é a nossa grande quebra de paradigma e por isso que a odontologia do esporte é tão extensa como você falou. É muito interessante isso, e o que eu vejo de muitas dúvidas, né, nessa área, eu vou me formar, vou fazer uma especialidade em odontologia do esporte, para quê? Para atender só atletas profissionais? Essa é uma grande dúvida. Como que eu vou entrar nesse mercado de trabalho para atender só atletas profissionais? E você sabe que, realmente, se você pegar um levantamento, o nicho do mercado profissional de atletas é pequeno, comparado ao que a gente tem hoje. Todo mundo me pergunta, mas você está dentro do clube, você atende atletas profissionais. Eu tenho esse privilégio de estar atendendo, mas o maior nicho de mercado não se encontra dentro dos clubes. Cara, se encontra no dia a dia. E aí eu falo que, às vezes, por uma falha da anamnese de conhecimento, o dentista deixa passar informações importantes e, às vezes, ele nem sabe que ele está atendendo um atleta. Porque o atleta não é só o cara do alto rendimento. A gente tem que levar em consideração também a pessoa que pratica uma atividade física de forma constante e regular. Às vezes, essas pessoas têm um trabalho, um treinamento maior, muitas vezes, inclusive, em tempo, do que um atleta de alto rendimento. Porque ela tem que encaixar a atividade física no dia a dia dela. Então ela trabalha, mas mesmo assim ela coloca uma atividade no seu contexto. Às vezes essa pessoa não atinge os resultados que o atleta profissional atinge, mas dentro do contexto individual ela atinge grandes resultados também. E o maior problema, ou o que acaba acontecendo, é que essa pessoa também tem alteração metabólica. E o que a gente percebe muito hoje assim, e esse é o nosso nicho de mercado. É aquela pessoa que faz a musculação, trabalha no crossfit, anda de bicicleta, anda de skate de forma constante, e não tem acompanhamento. Então você imagine que o atleta, por mais que tenha toda uma infraestrutura, ele tem um acompanhamento mais próximo. Essas pessoas não. E essas pessoas entram naquele quadro de mais de 100 milhões, no caso do nosso país, que praticam uma atividade, mas não tem acompanhamento. Então olha o nicho de mercado que o dentista tem hoje para atuar de forma diferenciada. E para o dentista que está que está em casa e nos assistindo, para ele começar a implementar hoje na clínica dele, no consultório, que dica você daria para que ele atenda esses pacientes? Porque esses pacientes eles estão na cadeira, eles estão no consultório. Se a gente for ver, né, no Brasil tem 210, 212 milhões de habitantes, 100 milhões praticam atividade física, então de 10 pacientes que ele está atendendo, 4, 5 praticam atividade física e ele nem sabe, ele não sabe. Então, qual dica prática que você daria para esse dentista para que ele comece a ter já esse resultado, né? Uma melhora no atendimento, longevidade de tratamento dos pacientes? E aí eu vou te colocar que eu acho que a maior dica que eu posso dar aqui para todo mundo que atua na área
é uma anamnese mais ativa. Né? Porque às vezes o dentista deixa de perguntar algumas coisas que são fundamentais para ele selecionar esse nicho de mercado. Então, todos os dentistas provavelmente já atenderam um atleta na sua cadeira, só que às vezes não sabem, por falta de informação mesmo. Sim. Então, primeira dica, coloca na anamnese, pratica algum tipo de atividade física, conversa com o seu paciente. Porque às vezes você coloca lá, você pergunta, você pratica alguma coisa, alguma atividade? Ele fala assim, não pratico. Ah, mas eu faço musculação. Pô, mas musculação é uma atividade. Então, o que eu percebo que o dentista, ele acaba fazendo uma anamnese muito passiva. A primeira dica, então, é uma anamnese mais ativa, colocando perguntas, mas indagando. Ah, não faço uma atividade. Mas você não vai na academia? Você não faz uma caminhada? Então, essa ativação da anamnese, né, deixando a passividade de lado, é que eu acho que faz a grande diferença. A partir do momento que você coleta mais informações, você consegue ter um respaldo melhor para direcionar esse atendimento. Ah, mas clinicamente o que isso vai fazer diferença? Vai fazer diferença que, por exemplo, se o atleta faz musculação, então eu não faço atividade, mas faço musculação. Mas na musculação eu tenho que fazer um esforço isométrico, eu tenho que levantar um peso, por exemplo. Nesse levantamento eu estou contraindo a minha musculatura da face, eu estou trabalhando a minha articulação de uma forma diferente. Eu posso ter uma incidência maior de disfunções temporomandibular, cefaleias em temporal, né, por causa desse apertamento. Então tudo isso a gente começa a levantar. E aí você começa a perguntar, mas depois que você começou essa atividade, a tua alimentação é a mesma? E aí o dentista tem, né, dentro da sua projeção de graduação, que diário alimentar a gente só pede para quem? Para quem? Criança. Só para criança. Só na odontopediatria que você pede. E a gente tem que quebrar esse paradigma também. Hoje a mudança de estilo de vida promove alterações, inclusive na parte nutricional. Então a gente tem que perguntar, mas fazer um diário alimentar dos adultos também. Porque às vezes essa alteração de estilo de vida faz com que se promova mais problemas na cavidade oral. Exemplo simples. Se você começa a fazer uma atividade, você procura um nutricionista, ele vai ter que aumentar esse aporte nutricional por causa da demanda energética. Então, em vez de você consumir lá, sei lá, 2.500 quilocalorias, que é o recomendado, você acaba consumindo 5.000, por exemplo. Começou a fazer triatlo, tem uma demanda maior, né? Você tem que suplementar, só que só nisso aí, multiplicou por 2. Então, você não vai estar duplicando o trabalho desse sistema estomatognático, desse sistema digestivo? E será que você trabalhar mais com essa ferramenta não pode ocasionar algum outro tipo de problema? Então essa acho que é a maior dica, é a gente começar a trabalhar de forma ativa dentro da nossa anamnese. Tirar o paciente também um pouquinho da cadeira, né? A gente tirou a bunda do mocho para fazer outra coisa, mas tirar o paciente também da cadeira, deixar ele lá numa primeira consulta sentado e às vezes você explorar mais essa anamnese, conversar com o seu paciente, puxar perguntas que fazem parte do seu dia a dia, de hobby, porque às vezes nessa conversa informal que você coleta informações onde você pode direcionar um tratamento melhor para o teu paciente praticante ou atleta de alto rendimento. Essa é a minha dica. Que legal, Namba. E para esse dentista, né, o dentista do esporte, como que ele vai fazer para prospectar clientes, prospectar novos pacientes? Como que é esse trabalho? Direto, né? Então vou ligar o meu protetor ali de novo. Mas eu acho que isso é interessante mesmo, porque às vezes o dentista ele investe numa formação. A grande maioria, tecnicamente ele é excelente, mas ele chega no consultório e ele não consegue atrair o nicho de paciente que ele quer. Então eu fiz uma especialização em orto, eu quero paciente de ortodontia. Eu fiz uma especialização em endo, mas como que eu vou prospectar? Vai ser um outro colega que vai me indicar para fazer esse tratamento de canal? Essa é um dos maiores problemas, por isso que eu fiz essa pergunta para você. É um dos maiores problemas que eu vejo dos meus clientes, né? Dos meus mentorados e também da agência que eu tenho. O dentista, ele né, escolhe uma área para atuar, só que ele não entende o público. Ele não sabe prospectar esse público, ele não conhece, né, a fundo esse público. E você sabe, Tiagão, então vamos entrar um pouquinho mais na tua área para a gente ajudar esses dentistas. Eu acho que o dentista, para prospectar novos clientes, ele tem que entender o público. E para entender o público, ele tem que desenhar, que o pessoal do marketing fala muito, né, a persona. Qual que é a minha persona? Qual que é o meu cliente?
Então, da odontologia do esporte eu posso responder muito bem. Só que o grande problema, ou talvez a grande vantagem da minha área, que eu tenho uma extensão enorme de potenciais clientes. Né? Então, será que eu vou estar atuando em qualquer área do esporte? Ou vou direcionar um segmento? Eu gosto da luta, eu pratico jiu-jitsu. Então, eu quero segmentar os meus pacientes de consultório para o atleta de jiu-jitsu, o praticante de jiu-jitsu. Então, é a primeira coisa. Então, eu já escolhi a modalidade. Depois de escolher essa modalidade, eu vou prospectar. O que acontece dentro dessa modalidade? Quais são os traumas mais frequentes? Aonde que esse cliente se encontra? Está na academia. Então, eu vou ficar sentado lá na minha cadeira do consultório esperando o paciente chegar? Não, falei, odontologia do esporte, tirar a bunda do mocho. Então, por que eu não vou na academia de jiu-jitsu e vou falar um pouquinho com esses atletas? Para mostrar a diferença do meu atendimento clínico para o atendimento de uma pessoa que pratica. Né? Os maiores casos, por exemplo, de traumatismos dentários mais graves que eu atendi foram do jiu-jitsu, um exemplo que eu estou dando. Então, por que eu não vou levar essa informação para esse paciente? Né? Às vezes ele não usa um protetor lá, por exemplo, porque acha que não, jiu-jitsu não tem trauma, não tem soco, não tem chute. Então, por que eu não vou levar essa informação? Mostrar para ele que é necessário o uso desse aparato. Né, para talvez estar atraindo esse paciente para dentro do consultório. E a partir do momento que ele sentou, e não é sentar na tua cadeira, a partir do momento que ele sentou na tua mesa de anamnese, você tem a oportunidade de explicar para ele a importância do trabalho da odontologia. E isso deve acontecer com todas as outras especialidades também. E aí eu acho que esse trabalho que você faz, Thiago, é muito importante, por quê? Porque o dentista não tem isso dentro da sua formação. Então a gente se forma com uma excelente técnica, mas a gente não aprende a trabalhar com marketing, que hoje está muito em voga, para trabalhar com essa prospecção de novos pacientes. A gente, às vezes, tem dificuldade na parte administrativa, né? E, às vezes, se a gente não tem essas informações, a gente não consegue prospectar, e, além de prospectar, trazer esse paciente para dentro do consultório. Né? E fidelizar também esse paciente. Eu vejo que o ensino, o sistema educacional brasileiro, ele foi feito para que nós sejamos peões, né? Mãos de obra do mercado. Não foi feito para desenvolver, né? Para criar esse autoconhecimento, para a gente se conhecer melhor, para a gente se comunicar melhor, se relacionar melhor com essas outras pessoas. Eu digo que aqui no Brasil nós temos os melhores dentistas do mundo. Com certeza. Né? E também é o país com mais dentistas. O Brasil tem mais dentistas que Estados Unidos, China e Alemanha juntos. Caramba. É absurdo, né? Absurdo. Só que também é o país com o maior número de edêntulos, pessoas sem nenhum dente em boca. E a falta de informação é o grande problema. Se as universidades, né, estimulassem os dentistas, isso eu sempre digo, estimulassem os dentistas a utilizar a ferramenta chamada marketing, com certeza o Brasil não estaria nesse mapa. Só que por muito tempo, né, o marketing ele foi banalizado pelo fato disso acontecer. Né? Muitos professores meus falavam, dentista que faz marketing é marqueteiro, dentista que faz marketing não presta, porque isso daí era uma verdade para ele. Antigamente o marketing realmente ele era para te empurrar produto, te empurrar serviço. E com a internet o jogo mudou. Por quê? A pessoa que se relaciona com sua audiência, né, que gera conteúdo de valor, que leva informação, hoje essa autoridade, né, ela aumentou. Eu estive recentemente no Campeonato Brasileiro de Jiu-Jitsu, que aconteceu lá em Barueri, e o que eu vi lá, eu cheguei, né, aí vi as barraquinhas ali, os caras expondo, e vi ali protetor bucal. No primeiro dia, eu fui 2 dias seguidos, fui no primeiro, no segundo dia já não tinha mais nenhum protetor bucal. E eu fiquei imaginando, falei, caraca, velho, a indústria vendendo protetor bucal pra caramba e nenhum dentista aqui no meio. Ô, Thiago, ensinando, e você conscientizando. Sabe que isso aí eu acho que é uma deficiência da nossa área. Aí eu posso levantar até 2 aspectos muito interessantes que você colocou. O primeiro, né, a gente tem que quebrar esse paradigma. Né? Quando a gente chama o paciente para o consultório, o que a gente aprende hoje na universidade? Que a gente deve, recomenda-se que o paciente vá ao consultório a cada 6 meses. Quem disse que o paciente tem que ir a cada 6 meses?
Eu tenho que tratar o meu paciente de uma forma individualizada. Tem paciente que ele tem que estar toda semana no consultório, que não escova os dentes direito, eu tenho que passar por uma educação, passar informação. Tem pacientes, às vezes, que se ele for a cada 2 anos, ele tem uma manutenção da sua saúde. Lógico que é importante fazer um trabalho preventivo, mas a gente tem que readequar o que acontece com o nosso paciente com a realidade individualizada. E aí quando eu falo assim que a gente deve levar em consideração mudança de estilo de vida, porque isso acontece bastante. Às vezes o cara é sedentário, ele começou a fazer uma academia, então ele mudou o estilo de vida dele, ele começou a gostar daquela atividade, então ele começou a suplementar. Então aquele paciente que você atendeu há um mês atrás já não é o mesmo paciente. Ele tem condições ali que acontecem na sua relação ambiental que mudaram totalmente o quadro metabólico dele. Agora deu uma explosão de consciência. Exatamente. Então você tem que prospectar, conhecer e trabalhar de forma individualizada. Isso que você falou dos protetores. Por que vendeu? Porque você estava no lugar certo e esses atletas tinham acesso. Agora, por exemplo, tinha um dentista para informar, ou esses atletas, se você fizesse um levantamento, eles sabem que o dentista pode confeccionar um protetor adequado? E o grande problema, às vezes eles pensam assim, não, beleza, então eu vou fazer um protetor no dentista, mas quando chega no profissional, ele não está capacitado, habilitado e ele não sabe o que fazer. Por quê? Porque a odontologia do esporte, ela entrou como especialidade odontológica, foi reconhecida, mas não faz parte da grade da graduação. Então você se forma sem contato, você não sabe o que é um protetor bucal. Isso eu estou falando numa grande maioria das escolas. Hoje algumas já começam a se preocupar em inserir o conteúdo. Então a gente tem que trabalhar em todas as frentes, informando o paciente, informando o dentista, mostrando para as universidades esse trabalho e realmente a gente tem que alterar a nossa metodologia de ensino. O dentista, como você falou, ele sai como se fosse um excelente técnico, mas como excelentes técnicos a gente não consegue resolver o problema da nossa população de uma forma geral, porque falta mudança de comportamento, mudança de cultura. Eu acho que isso é o mais difícil. Olha só que interessante, você anteriormente falou sobre ir até o seu público e ensinar a comunicar. Uhum. A melhor maneira que eu tive os melhores resultados foi pelas palestras. Eu fazia palestras em empresas, visitava empresas, reunia os funcionários e eu explicava sobre saúde bucal, levava essa conscientização. E a consequência disso, cara, foi absurda, porque numa cidade pequena, onde eu tinha minha clínica de 55 mil habitantes, em praticamente 5 anos a gente atendeu quase 1% da população. Por quê? Caramba. Eu fazia esse trabalho de conscientização. Uhum. Toda semana eu escolhia 2, 3 empresas, fui em escolas, fui em clubes de terceira idade, lá tinha CTG, em CTG, igrejas e levava essa informação. Ô Thiago, e aí você viu o seguinte, Às vezes a gente acha que a informação agora com a questão da mudança do marketing é só digital. Então Instagram, Facebook e tal, não sei o quê. E às vezes você pode promover uma ação de marketing sem gastar nada. Sem gastar, que eu digo assim, não vai pagar um tráfego, não vai gastar num banner dentro do Facebook. Você simplesmente pode ir até a tua comunidade, dentro daquele nicho, dentro daquelas personas que você selecionou, que você quer para dentro do seu consultório e passar uma informação mais direcionada. Exatamente. Assim como você fazia. Você queria cliente para o teu consultório, mas você então ia lá participar de reuniões, de escola, CTG, para passar informação para essas pessoas perceberem o quanto era importante esse seu trabalho. E às vezes todo mundo, não, o que eu quero fazer no Instagram, que não sei o quê, e às vezes o marketing a gente tem que levar em consideração esse aspecto mais amplo, eu acho, Exatamente, cara. Muitos dentistas vêm, hoje eu tenho também uma agência de marketing para dentistas. Que legal. E muitos dentistas vêm falar, maior dor do dentista, falta de grana e falta de paciente. Uhum. Tiago, preciso fazer um tráfego pago para trazer mais pacientes para minha clínica. Uhum. Aí eu vou lá e faço uma pergunta. A empresa que está do lado da sua clínica, a loja, o comércio que está do lado da sua clínica, o lojista, ele sabe a transformação que você causa na vida das pessoas? Ele sabe qual tipo de tratamento você oferece para o teu público? Ele fala, não, cara. Eu falei, então por que você quer trazer do outro lado da cidade uma pessoa, sendo que as pessoas que estão ali no quarteirão da sua clínica não te conhecem? Uhum. Então começa pelo simples, Começa pelo simples. Faz visita, vai nas empresas vizinhas,
Pega todas as empresas ali da sua quadra, onde você está, faz a visita, fala sobre o seu negócio, quais os tratamentos, as transformações de vida que vocês fazem, né, na vida das pessoas, que o jogo vai mudar. Gera essa consciência, porque a venda, o marketing, né, é relacionamento. Então, o cara que pensa em trazer do outro lado da cidade uma pessoa para vender um tratamento, eu vejo que não faz sentido. O tráfego pago, né, o social media, ele vai potencializar o que você é, né, a tua imagem. Agora, se o teu relacionamento com a vizinhança não está legal, né, não faz sentido você querer buscar do outro lado, no outro canto da cidade, um paciente. Pô, isso que você comentou é muito interessante. Assim, o que eu percebo que às vezes os dentistas eles se formam e eles têm muito preconceito com essa questão do vendedor. Cara, eu não sou vendedor, eu sou dentista, eu sou doutor, né? E eu acho que a gente tem que compreender que todos os profissionais da saúde são vendedores. Todo mundo é vendedor. De saúde, todo mundo é vendedor. Todo mundo. É isso. Quem não está vendendo alguma coisa, está vendendo seu tempo. Exato. Para alguém. E aí a gente tem que quebrar esse paradigma de deixar isso de lado e realmente saber que o que a gente está oferecendo ali é um serviço, né? Enquanto o dentista não deixar essa crença limitante de lado, ele vai ter essa dificuldade de buscar e prospectar novos pacientes. Aí não adianta culpar franquias, não adianta culpar plano odontológico, plano de saúde, né? Porque é muito fácil falar mal de franquia, falar mal de planos odontológicos, só que sem eu estar fazendo a minha parte, que é assim, conscientizar e prospectar, gerar valor na vida dessas pessoas. Porque como você disse, né? Ficar parado lá no consultório não faz sentido nenhum. A gente precisa realmente tirar a bunda do mocho, tá? Para a gente ajudar mais pessoas. Show de bola. E aí, Tiagão, você tem mais alguma coisa? Você tinha mais alguma pergunta, alguma curiosidade sobre a área? Eu, assim, estou aprendendo muito contigo aqui também. Eu acho que é isso que o dentista precisa. Né? Eu acho que a maior dica, que eu acho que tanto eu quanto você, a gente comentou aqui, é tirar a bunda do mocho. Tirar a bunda do mocho. Né? Exatamente. A última pergunta aqui para você. A odontologia do esporte é uma área muito concorrida? Eu acho que isso os dentistas vão se assustar, né? Existem muitas particularidades, muitas especificidades do atendimento, mas hoje no Brasil a gente tem registrado no Conselho apenas 30 especialistas dentro da área. Aí você comentou, metade da população, 100 milhões de pessoas, divida 100 milhões por 30. Não vou conseguir atender essa quantidade de pessoas. Né? Então a gente tem que começar a preparar, a capacitar. E quando a gente fala 30, né, às vezes a gente levar em consideração as outras áreas. Então o dentista dentro da sua graduação tem contato com outras especialidades. Então mesmo ele não sendo especialista, ele vai fazer um bom atendimento, às vezes com uma restauração, com um tratamento endodôntico, com uma periodontia, que são especialidades também. Então esse nicho de mercado acaba se diluindo para profissionais clínicos também, clínicos gerais. Agora, o problema da nossa área, a gente tem 30 especialistas, mas como a base não tem formação, às vezes esses pacientes caem no nosso consultório e o dentista não sabe nem o básico para fazer a diferença naquele atendimento. Então, o que a gente percebe hoje muito, assim, até dentro dessa população, que as pessoas hoje, em busca de qualidade de vida, têm o corpo saudável, mas a boca doente. E por que isso acontece? Por todas as questões que a gente conversou um pouquinho. Então, olha a oportunidade do dentista de investir numa área, né, que tem poucos profissionais e os clínicos gerais ainda não são capacitados, entre aspas, porque não tiveram contato com a informação. É isso que eu quero dizer. Né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para o profissional estar investindo. Ele fala assim, pô, mas eu sou da ortodontia, eu não queria sair da minha especialidade. Não tem problema. Por que você não vai trabalhar com a ortodontia com essa população? Com atletas, com praticantes. Ah, eu sou da endo, mas por que você não trabalha a endodontia com essa população, que é totalmente diferente na questão de protocolos de atendimento? Né? Então, eu acho que é uma grande oportunidade para qualquer dentista. E outra coisa que eu falo para todos os meus alunos, a pessoa que faz especialização em odontologia do esporte, o dentista, se torna um dentista melhor. Além de especialista, ele se torna um dentista melhor. Porque na odontologia do esporte, a gente faz o que a odontologia preconiza, que é o trabalho holístico. Não tem como a gente trabalhar na odontologia do esporte se a gente não tiver envolvimento com outras áreas e não ver o paciente como um todo de forma sistêmica. Então, eu acho que é uma grande oportunidade aí para o profissional. Pô, que legal, Namba.
um prazer participar com você desse quadro. Espero um novo convite, porque eu acredito que a gente poderia ficar aqui horas e horas falando. E você sabe, Tiagão, a gente tinha que aproveitar. Tem quantos temas que a gente levantou numa conversa mais ampla que a gente pode estar abordando para o dentista? Colocando experiências, né? Eu acho assim que você tem uma experiência mais ampla nessa questão de mentoria, de consultoria, de marketing, mas quantas coisas e ações que a gente faz no nosso dia a dia, que às vezes eu estou fazendo marketing, né, que eu posso estar ajudando o meu paciente e o meu colega dentista também. Eu acho que o grande desafio da odontologia é trazer o paciente para dentro da cadeira. O paciente sentou ali na cadeira, o dentista domina, né? Lógico, alguns trabalham com técnicas de vendas melhores, outros talvez não tenham tanta habilidade, né? E às vezes, além de você conhecer o perfil da persona que você atende, eu acho que é importante o dentista ter um autoconhecimento. Então, se eu não tenho o perfil de venda, que eu não sei vender, mas tecnicamente eu sou muito bom, por que eu não posso talvez colocar no meu consultório uma pessoa que não é da área da odontologia, mas que tem um perfil de venda? Né? Então são ações. Eu acho que tem muita coisa para a gente estar conversando, né? Hoje a gente encerra o nosso quadro aqui, mas eu já te convido, Tiagão, para a gente bater outros papos. Maravilha. Que eu acho que a gente vai fazer muita diferença, talvez, na vida clínica e profissional de muitos dentistas. Acredito independente também. da área. Né? Independente da área. Com certeza. Acredito muito nisso. E a nossa missão é essa, né? Levar informação para os dentistas, para os nossos colegas, para que a odontologia ela seja vista como realmente ela deve ser vista. Com toda certeza. Obrigadão, Tiagão. Agradeço aí a presença de vocês. Tamo junto e aguardo que vai vir muita coisa aí com o Tiagão aí pela frente, hein? Tamo junto. Isso aí. Obrigadão.